favor. Depois clique em alterar layout. E depois em destaque. Tá bom. Tá bom? Você tá no computador, né? Isso. Isso. Outra coisa, tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar, tá? Tá bom. Só foca no que eu falar e se tiver alguma dúvida, tu pode perguntar a qualquer momento e anota aquilo que, né, você achar realmente importante, assim. Eu, depois da aula, eu posso te passar, além do que eu vou fazer aqui, eu posso te passar vários outros materiais também, se tu quiser. Daí eu acho que fica bem legal, aí tem um apoio, porque às vezes, né, o aluno, quando ele sai do fundamental, que é o teu caso, né, já que tá no primeiro ano, vocês acham que a escola é tipo, o ensino médio é tipo fundamental, assim, que o professor vai passar todas as coisinhas igualzinho e tal. Não é bem assim, tá? Aqui vocês têm que ter um pouco de autodidatismo. Então você vai ter que pegar os livros, dar uma lida, vai bem, né? É isso aí. Então tá, vamos resolver essa continha aqui, cara. Caroline. Eu não vou errar. É Pode me Caroline. chamar de Carol. Tá bom, Carol. Vamos lá. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Então a velocidade dele é constante, ele anda um determinado tamanho. Não, o trem tem um determinado tamanho, ele anda numa determinada velocidade. Essa questão aqui já está num nível acima das questões de velocidade média. Você já tem aula há quantos meses? Vai fazer 3 daqui a pouco. 3 meses de aula? Mas a gente vai para abril, tu começou as aulas no começo de fevereiro? Foi no começo, não, no final de janeiro. Ô, louco. Eu tive os outros. Show, chegou. Matemática, então, nossa senhora. Entendo. Mas vamos com calma, vamos fazer tudo aos poucos. O que ocorre Ai, assim, né, Carol? Tu tem que entender que às vezes não é que você não sabe, você parece ser uma menina esperta. A questão é a falta de confiança, às vezes, no que está fazendo, né? A gente se sente meio perdido no começo da escola, no começo do primeiro ano, e daí isso de se sentir perdido vai também para as matérias. A gente pensa, pô, eu precisava saber uma coisa que eu não sei, e daí essa vai escalando como uma bola de neve, assim, as dificuldades. Então eu estou aqui para te mostrar, né, esses detalhes que faltam para você se sentir confiante, principalmente. Eu tenho certeza que você vai bem, pode ficar tranquilo. Então tá. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos, desde a entrada até a saída completa dentro dele. Ele quer saber o comprimento do túnel. Olha só que absurdo, né? Você tentou fazer essa conta? eu tentei. E não deu, né? É, Sem problemas. Esse aqui é o túnel, tá bom? Eu não sei o tamanho dele, mas eu sei que o trem mede 150 metros. Então, vamos supor a situação onde ele tá. O trem é o vermelhinho. Ele está entrando no túnel. Na física, a gente sempre tem que fazer desenhos para a coisa deixar de ser matemática e virar algo um tanto real, tá? Então eu sempre vou fazer desenho para resolver os problemas. Nós temos aqui o tamanho do trem, que é, vamos chamar bem, como vou chamar um tamanho de tempo? Vou chamar de L. L de length em inglês, né? 150 metros. Beleza, então olha só o que vai acontecer aqui, minha amiga. A gente vai pegar o trem e o momento do começo da análise ocorre quando ele entrou, ou seja, a parte da frente dele entrou no túnel. Daí ele vai andar, 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 vai andar. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Desde a entrada até a saída completa de dentro dele. Então vai ter que sair aqui, ó, o final do trem. Aqui nesse momento acabou a situação citada no enunciado. Tudo bem? uhum. Certo. Então, a gente tem que fazer uma análise que é um pouco diferente da maioria das contas que você fez até agora. Porque as contas que você fez até agora você pode não saber, mas você estava sempre tratando de uma partícula. Poderia falar que era uma pessoa correndo, um carro, etc. Mas era sempre uma partícula. Uma partícula é um objeto sem tamanho. Então era um objeto sem tamanho se mexendo. Só que agora o seu objeto tem um tamanho. Porém, aquelas contas que você aprendeu, aquelas equações, são todas para objetos sem tamanhos, para partículas. Portanto, de certa forma, você vai ter que transformar esse problema num problema de partícula. E a forma é sempre a mesma, é sempre decorado. O que tu vai ter que fazer é o seguinte: você vai considerar
que a partícula que você vai fazer as contas, usar as equações, está aqui no fim do trem. Porque agora o que vai acontecer é que essa partícula vai se mover toda essa distância até chegar aqui e terminar o que o enunciado falou. Claro, é o trem se mexendo ainda, não deixou de ser o trem. Só que tu está considerando a parte de trás do trem. Ok? Uhum. Certo. Então a parte de trás do trem, ela não vai se mexer só o tamanho do túnel, que é, eu não sei quanto é, mas eu vou chamar de D. Ela vai se mexer tudo isso aqui, olha só. E tudo isso aqui é D mais L. Vamos chamar o ΔS, então, de D mais L. Que ΔS não é o que o objeto se move? Então, ele se move. D, que é o tamanho do túnel. A bolinha verde vai andar o tamanho do túnel todo, mas também vai andar essa distância aqui de 150 metros, que é o tamanho do trem também. Ok? Então, a conta se faz dessa forma. O problema está pedindo o comprimento do túnel, então ele está pedindo D. A gente começa um problema de física sempre colocando fazendo desenho, claro, indicando o que o problema está pedindo. O problema está pedindo D. Se tu fizer isso, fazer um desenho, indicar o que o problema está pedindo, o professor, na hora da prova, ele vai ter certeza que tu entendeu o problema. Pelo menos o básico do problema. Que tu não está viajando, sacou? Isso já vai ser bom para ti, porque o professor já vai olhar a tua resolução com outros olhos. Caso tu erre algum detalhe, ele não vai te dar 0, porque ele percebeu que tu entendeu o problema. Então a minha dica de professor, pô. E de aluno também, já fui muito aluno e muito professor, então eu sei que funciona. Tá? Agora, nós vamos utilizar o quê? Vamos utilizar a expressão da velocidade média, ela que resolve esse problema. Velocidade média a gente sabe que é ΔS por ΔT. E agora, vamos levar em conta que o ΔS aqui, que resolve o nosso problema, ele tem que envolver tanto o tamanho do trem quanto o tamanho do túnel, que é o que a gente quer achar como resposta. Então, no lugar do ΔS, eu vou colocar em termos dos valores que a gente tem. D e L, que é o tamanho do túnel, que é o que eu quero, e L é o tamanho do trem que eu tenho. Na verdade, eu tenho tudo aqui. Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo e eu tenho o tamanho do trem. Só falta esse aqui. Só falta o D. Então, se eu tenho uma equação e uma incógnita, a matemática me afirma que é possível encontrar o valor dessa incógnita. Aqui a única coisa que a gente precisa é jogar os valores. Mas eu, como sou físico, gosto de fazer uma coisa que às vezes as criançadas, os adolescentes não curtem fazer, que é isolar a letra primeiro. Porém, na física, tu tem que treinar isso desde o começo, Carol. Treinar isso de isolar a letra que você quer encontrar, a incógnita que você quer encontrar desde o começo. Porque existem situações na física que você só vai conseguir resolver dessa forma. Porque se você não isolar a letra que você está procurando, vai aparecer mais incógnitas do que você realmente tem ou precisa. Então, a minha dica é isolar a letra primeiro. Então, agora a gente tem que fazer a algebrazinha lá do coleginho, que é, primeiro, esse ΔT não está multiplicando, ele vai, desculpa, não está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar V vezes ΔT igual a D mais L. O que eu quero não é o D, vamos deixar o D sozinho. Então, se eu quero deixar o D sozinho, porque é isso que eu estou querendo encontrar, é isso que o problema está me pedindo, então eu tenho que passar o L para o outro lado, senão ele não vai ficar sozinho. Passar o L para o outro lado. Quando a gente passa um número que está somando para o outro lado, ele vem para o outro lado negativo. Acho que você lembra disso. Igual a D. Pronto. Agora, se eu substituir o valor da velocidade que o enunciado me deu, do tempo que o enunciado me deu, e do tamanho do trem que o enunciado também me deu, eu vou encontrar o tamanho do túnel. Olha só que mágico, né? Você está com a questão aí em mãos, Carol? Então, Qual que é o valor da velocidade mesmo? velocidade escalar constante 16 metros por segundo.
Isso, 16. Qual que é o valor do tempo? Leva 50 segundos. Legal, então se está em metros por segundo, eu posso multiplicar por segundo. E qual que é o tamanho do trem? 150 metros. Ok, 150 metros. Então agora nós temos que resolver essa continha. Claro, o grande problema está aqui nessa multiplicação. Então eu vou te ensinar um jeito, uma técnica Shinobi, para você fazer esse tipo de conta. O negócio é o seguinte, 16 é um número chato de multiplicar por 50, mas a gente sabe que 16 é 10 mais 6. Isso vai multiplicar os 50. Então, o que, que vai acontecer aqui? A propriedade distributiva. 10 vezes 50 é quanto? É 500, 500. E 6 vezes 50 é quanto? É 0,30, 300. Então, 16 vezes 50 é igual a 500 mais 300, que é 800. Então, é um jeito diferente de fazer a conta, que é muito bom. Resolve muito rapidamente. Não? Aquele negócio de ficar fazendo, que nem a tiazinha da quarta série ensinou, não é muito chato, né? Fazer as coisinhas aqui, multiplicar, colocar o maisinho, muito chato. Não faça isso. Médio, ser rápido na hora de fazer as contas. E daí deu 800. Beleza? Agora então. Tá. Lembrando que a gente está procurando D, né? Esqueci de escrever aqui que é igual a D. Agora a gente vai substituir o 800 que eu acabei de encontrar. Se eu estiver fazendo alguma coisa muito rápida, muito difícil, fala, tá? 800 menos 150. Bem, quanto é 800 menos 150? É 800 menos 100, que é 700. Então, 700 menos 50 é 650. D igual a 650 metros. Ou seja, o tamanho do túnel é 650 metros. Que é a opção B. Tudo bem? Tudo. É que o meu professor faz de jeito diferente. Que ele faz, tipo, acho que ele faz aquela continha lá que é não, calma. É o espaço inicial menos espaço final Delta sobre. S é espaço inicial menos espaço final. Só que aqui isso não vai resolver teu problema. Porque tu não tem espaço inicial, tu não tem espaço final. Tu tem o que também significa o delta S, que é deslocamento. Uhum. Não adianta tu tentar seguir exatamente como o teu professor falou, porque cada problema é um problema. Já falei, não é mais ensino fundamental. Então tu vai ter que lidar com a situação interpretando ela ao seu modo. O cara que fez essa questão, por exemplo, o teu professor fez essa questão, ok, ele deve pensar de um jeito que ele gosta de resolver. Mas quando tu for fazer o Enem, por exemplo, ou um vestibular, não é o teu professor que fez. Então tu vai precisar da tua interpretação, entendeu? E a minha resposta tá certa. Então, esse negócio de o professor fez de um jeito é muito chato, não existe isso, esquece isso. Tá, entendeu do jeito que eu fiz? Entendi. Certo. Recapitulando. Nós temos um trem e nós queremos saber o tamanho do túnel por onde ele passou. A gente sabe a velocidade que ele estava, a gente sabe o tamanho do trem e a gente sabe o tempo que demorou para ele entrar e sair completamente. Como todas as equações que a gente trabalha, por exemplo, a da velocidade média aqui que a gente está trabalhando, delta S por delta T, posição final menos posição inicial por tempo final menos tempo inicial, deslocamento pelo tempo total do movimento. São equações de partículas e o trem é um negócio com tamanho, a gente vai ter que transformar esse negócio de um determinado tamanho para uma partícula. Uma partícula que representa o movimento do trem, que representa a situação que está citada no enunciado. Então, essa situação é o seguinte: a partícula está no fim do trem e ela vai então se mover todo o caminho até entrar aqui e depois todo o túnel, porque isso significa a mesma coisa que o trem entrar e sair do túnel. Então a gente tira disso que o deslocamento ΔS é D mais L, que é o tamanho do túnel, e o tamanho do trem, o que a gente quer é o tamanho do túnel. Daí é só resolver a conta. A gente tem todos os valores. A gente primeiro isola o D, depois joga os valores e pronto, já era. Então, é isso. Recapitulei. Beleza.
para a próxima. Tem alguma das várias questões que tu me mandou que tu queira fazer com alguma urgência? Não. Não? Então tá bom. Deixa eu só arrumar aqui, pegar as coisas que você me mandou. Eu acho que o 8, que foi o que eu mandei junto, o primeiro. E aí depois não tem mais nenhuma, não. Tipo, que tem urgência. Tá bom, vamos fazer a 8. Ah, novamente um trem, né? Um trem percorre uma via no sentido norte-sul. O comprimento do trem é 100 e a velocidade é 72 km por hora. Outro trem percorre uma via paralela. São duas retinhas horizontais, assim, onde os trens estão passando, tá? No sentido sul-norte, então um está indo para frente, o outro está indo para trás, no caso. Com velocidade 72, os dois têm a mesma velocidade. Considere o instante t igual a zero aquele que os trens estão com as frentes na mesma posição. O tempo que o segundo trem leva para ultrapassar totalmente o primeiro é de 6. O comprimento do segundo trem é. Aqui é muito mais interessante e necessário resolver esse problema com desenho, tá? Novamente um desenho. Eu encho o saco com isso de desenho, mas é porque é importante. Então, esse é o nosso primeiro trem que está indo na direção norte-sul. Então, ele está indo para cá. E ele está indo para cá com uma determinada velocidade, 32 km por hora. Agora eu vou querer que tu faça uma continha para me ajudar. Eu quero que tu converta 72 km por hora para metros por segundo. Sabe converter de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividir por 3,6. Exatamente. Divide aí para mim, por favor. Calma, quanto que é? 72. 20. 20, exatamente. Você é bem rápido ou você usou a calculadora, não sei. Bem, eu vou te ensinar uma técnica Shinobi também aqui, ó. Se liga. 72 dividido por 3,6, né? Bem, a gente sabe lá da escola que se tem um número com vírgula, a gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo, não é mesmo? Uhum. Então, isso é a mesma coisa que isso. Agora, olha só que impressionante. 720. Pô, a gente sabe que 720 é 360 mais 360. E por regra de fração, quando eu tenho uma soma, eu posso quebrar em duas frações. Isso aqui dá 10, e isso aqui dá 10 também. Então eu fiz uma conta de divisão sem ter feito chavezinha, coisinha chatinha de fazer a tabuada, né? Eu simplesmente usei uns fatos bem autoevidentes aqui. Né? Primeiro, multiplicar por 10, para assumir a vírgula, né? Para não encher o saco a vírgula. E depois saber que isso aqui é metade 360, né? Então é um jeito aqui que eu te ensinei. Eu só tô te dando ferramentas. É que nem os homens da caverna lá. Descobriram o fogo e a roda. Mas se eles quisessem continuar empurrando as coisas à mão, né? Eles podiam ter continuado. Mas a ferramenta tá ali. Então, eu digo para você, essa ferramenta é muito boa. Talvez agora, né, sempre tem aquela primeira a gente se estranha, né? Tipo, quando vai mexer no computador novo, o computador é melhor, mas a gente estranha porque a gente entendia bem como funcionava o nosso antigo computador, celular, etc. Então eu te digo, essa ferramenta é muito boa. Saiba que ela existe e eventualmente treine ela para não perder tempo com divisão desnecessária aí no futuro, na hora da prova, etc. Tá bom? Vou apagar para você não se perder. Então, legal. 20. 20 metros por segundo. E de acordo com o enunciado, se a gente interpretou bem o textinho, vai ter um outro trem de um tamanho que eu não sei. Então eu vou colocar um tamanho qualquer aqui, tá? Eu não sei. É o que a gente quer descobrir. E a gente sabe que ele também está se movendo para trás agora, com a mesma velocidade. Também 20. A situação que ele cita ali no enunciado é quando eles estão de frente um para o outro. Certo? E a gente quer saber o comprimento do segundo trem. Certo?
Agora, note que novamente vem aquela questão que eu te falei, que é um tanto difícil de entender, talvez. Que quando a gente está fazendo um problema desse, a gente está usando equações que foram construídas para partículas, não para objetos extensos, como um trem. Então a gente novamente vai ter que identificar quais são as partículas que resolvem o problema. Então, aqui, por exemplo, 100 metros. Opa, esqueci de um metro. E aqui a gente tem um tamanho que a gente não conhece, mas a gente chama de D, por exemplo, ou X. Na matemática a gente chama de X, o que a gente não sabe, né? Certo? Aí a gente pode, então, pensar que aqui tem uma partícula e aqui tem outra. É um jeito de pensar, né? Agora, note que o problema acaba quando a seguinte situação acontece. Isso está no enunciado, eu não estou falando nada que não está no enunciado, tá? Tu não concorda comigo que é justamente nessa situação que o problema acaba? Quando o rabinho ali do trem vermelho passa no rabinho ali do trem azul? Sim. Certo. Porque foi o que ele citou, que depois de 6 segundos ocorreu a ultrapassagem completa. E a ultrapassagem completa aqui ocorre quando essa parte passa por essa, que está desenhado aqui. A gente pode dizer até assim, ó, após 6 segundos. Aconteceu isso aqui. Bem, na física, a gente trata de situação inicial e final, tá? Então essa foi a situação inicial e final. É o tal do delta S, o S inicial e o S final. Vai ter a ver com isso. Segundos aconteceu isso aí. E a gente quer saber o tamanho do X. Então, perceba uma coisa. A gente pode fazer algumas definições aqui, construir equações para essas duas bolinhas, para a bolinha rosa e para a bolinha azul clara. E, como a gente está interessado no momento que elas se encontram, a gente vai utilizar tudo que aprendemos de encontro nas aulas de física. Basicamente é o seguinte: quando você escreve a equação da partícula. Bem, antes de mais nada, o professor já falou sobre encontro, função horária da posição. Ele já te mostrou a equação do sorvete? É mais ou menos assim? S igual a S0 mais VT? Já. Já, beleza. Então o que eu vou fazer é isso, tá? Eu vou escrever o sorvete para essa bolinha rosa e para essa azul. E depois, como o problema acaba quando elas se encontram, eu vou dizer que as duas posições finais são iguais. Então eu vou poder igualar as equações. Basicamente isso. Eu vou escrever tudo que eu falei agora rapidinho. Vamos considerar as partículas para poder escrever a equação sorvete. Como o problema acaba quando elas se encontram, uma vez que soubermos as equações de posição, é só igualar elas. Isso, achar o que o problema pede. Tamanho segundo trem que é X. Que bom que eu digito rápido, né? Senão esse texto aqui, imagina escrever no quadro uma coisa dessa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Uma dica também, outra dica aí, para tua prova de física. Quando tu for fazer a prova, você escreva bastante. Professor de física odeia que a gente só faça conta. Faz o desenho, dá uma escrevidinha, e daí segue aquele algoritmo que eu mostrei na outra questão lá. Qual é o algoritmo, professor? Que palavra estranha. A ordem que eu resolvi as coisas. Eu indico o que o problema está pedindo. Então, olha só, eu vou fazer de novo aqui. O problema está pedindo X. Indico as equações que resolvem o problema, mas para isso eu vou ter que fazer a equação de cada corpo, cada partícula. Daí o professor na escola deve ter ensinado que para definir uma equação, você vai ter que olhar a referência do sistema, a posição inicial do sistema, que a gente vai considerar que é aqui, tá? Esse é o ref. É o S igual a zero aqui. Tá bom?
Então, na situação inicial, a bola rosa está na origem, na posição 0. Concorda comigo? Uhum. Certo. Então, a equação da bola... Lembrando que sorvete é posição final, né? Igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A posição final, então, da nossa bolinha rosa começa com 0, porque ela está na origem, mais 20t. Porque a gente agora vai considerar que para frente é positivo. Tá bom? Então, como a bola rosa está com 20 metros por segundo para frente, então ela está com 20 positivo. Tudo bem? Uhum. Então, a equaçãozinha aqui dela, a posição em função do tempo é simplesmente 20t. Show. Uhum. E agora, o que fazer? Vamos fazer a equação da bola azul. E aí, minha amiga, se fosse para tu escrever a equaçãozinha da particulinha azul aqui nessa posição, tem alguma ideia de como você faria? Pode ser no sorvete. Mas o que define o sorvete? A velocidade inicial e a velocidade média, né? A velocidade dele ali, já que a velocidade é constante, e a posição inicial. Qual que é a velocidade da bola azul? Me fala. Não estou escutando nada. Calma. Qual que é a velocidade da bolinha azul? É a mesma da vermelha? Sim, é 20, mas é positivo ou é negativo? Ah, negativo. Isso. Então nós sabemos que a velocidade é negativa. Logo, a equação da bolinha azul aqui, nós sabemos que pelo menos é 20t. Tem que ser menos 20t, porque se essa aqui está indo para frente é positiva, essa aí está indo para trás, então é negativa. E qual é a posição inicial? Será que tu consegue me dizer? Qual é a posição que essa bola tem aqui? Se a bola rosa está na posição 0, essa aqui está em qual? É, calma, a bola azul É. tá em. É 100 mais 100, né? Não, porque eu não sei se o tamanho do trem é 100. Do vermelho eu sei que é 100, mas do Tá, azul eu então não sei é qual é. 100 mais X. Boa, garota. Isso aí. 100 mais X. Gostei. 100 mais X, exatamente. Essa é a posição inicial. Agora veja, já apareceu o X, que é o que a gente está procurando. Bem, agora vai vir um argumento que resolve a conta. Se liga. Como sabemos que depois de 6 segundos, isso está anunciado, os trens se ultrapassam, significa que as bolinhas estão na mesma posição. Ou seja, as equações podem ser igualadas. Se liga. Ó, após 6S, você vai poder dizer que a posição do rosa é igual à posição do azul. De onde você tirou isso, professor? Denunciado, tá tudo lá. Veja, eu não estou só jogando números na fórmula. Tu nunca vai conseguir resolver um problema de física razoável, de médio para cima, se tu achar que é só jogar coisa na fórmula, não é? Tu tem que ter toda essa interpretação. Então dá uma respirada aí, depois que a aula terminar, tu pega e relê tudo que a gente fez, depois que tu descansar e tal, para entender bem, tá? Então, né, nós estamos com as bolinhas na mesma posição na situação final após 6 segundos. Então significa que depois de ter igual a 6, eles estão na mesma posição. Então a equação aqui, né, se o S rosa é igual ao S azul, então significa que o lado direito, ou seja, a equação, também é. Então 20t igual. Essa cor aqui parece roupinha de bebê, essas cores, né? Bonitinhas essas cores. Ó, tá aí. Em especial, aqui entra o grande segredo, né? No tempo.
Bem, eu escrevi as equações. Agora a gente vai substituir o tempo igual a 6. Eu sei que isso ocorreu quando o tempo é igual a 6. Acho que tu concorda comigo. Agora note que nessa equação que eu acabei de escrever aqui, a única incógnita que você tem é o x. Então, lembrando que x é o tamanho do trem, que é o que o problema pede. É só isolar o x que você chega na resposta. Então agora é contigo. Eu vou te dar 5 minutos para você encontrar o valor do x. Eu vou te mandar também toda a conta aqui, caso tu queira rever alguma coisa, mas não precisa, é só isolar o x aqui. Mas eu preciso que tu dê uma mexida aí. Então, eu vou mandar essa que a gente acabou de fazer. Chegar no valor do x, me fala. Se tu não chegar, daí eu faço. Eu tenho que distribuir quando é soma ou é quando é Não, multiplicação? aqui você pode simplesmente tirar do parênteses. Não tem nada multiplicando. Ah, tá bom. Simplesmente pode apagar o parênteses. Calma, eu acho que deu errado. Não, eu acho que você errou. A minha conta está certa. Não, eu acho que o meu deu errado. Você tente de novo, então. Porque é só isolar o x. Isso aí eu sei que você sabe fazer. O meu deu 100. Não tem problema que deu 100. Vamos ver a conta. Vamos ver se você está certo, então. Bem, aqui a gente sabe que dá 120 e aqui é menos 120. Então vai para lá. Ah, eu acho que você errou. Ó, É. 120 aqui. Não, faz de novo. Não, você não pode errar essa conta aí. Vai lá, tenta de novo. Tá dando errado. Tá. Então a gente vai ter que fazer umas aulas de matemática bem básica, tá? Porque isso aqui é matéria lá da escola, lá. Tipo, 20 vezes 6 é 120. 100, que fica mais x. E aqui 20 vezes 6 é menos 120. Então, novamente, a gente... Tá, não tá errado, vai dar 100. 120 menos 100 mais 120. Igual a x. Ou não vai, não sei, tem que ver aqui. Acho que não.
A questão é, só isolar o x, né? O x já está isolado, ó. Passei todos os números para o outro lado, ó. Trocando o sinal. Agora 120 mais 120. É que o meu deu menos 100, por isso que eu achei que tava errado. É, que bom que você percebeu que isso é um erro mesmo, né? Um tamanho não pode ser negativo. Muito bom. Então, esse é o primeiro passo para ir bem numa prova, né? Quando a gente faz uma conta e dá um resultado absurdo, pode ter certeza que está errado. Agora tem que perceber teu erro, né? Porque isso aqui você passou o sétimo ano e o oitavo ano inteiro isolando X. Né? Então eu sei que você sabe fazer isso. Tem que verificar teu erro. Bem, de toda forma, 240 menos 100 é 140. Então o tamanho do trem é 140. Qual que foi teu erro aqui? O que tu errou? É que eu esqueci de trocar o sinal do 120. Isso é bem necessário. Quando a gente passa um número de um lado para o outro, somando. Bem, É, do 100 eu troquei, mas eu não troquei de 120. isso. Então tu só esqueceu. Sabe? É por causa que eu acho que aqui eu confundi que o vezes com o menos. Eu fiz um ponto em vez de um menos. Por Eita. isso que eu não troquei o sinal. Foi a tua letra, então. É. A culpa é a letra. Beleza, acontece, acontece. Eu sabia que tu sabia fazer essa conta. Muito bem. Tranquilinho, né? Veja que a parte da conta, Carol, não é para ser a parte difícil, né? A parte difícil está na interpretação. Essa é a parte difícil. Sabe? O professor, quando ele propõe a conta, ele não. Imagina que isso aqui vai ser a dificuldade de vocês, porque, como eu falei, né? A gente passa o sétimo ano e o oitavo ano todo fazendo essa conta de isolar X. Então, né? Foque nos seus estudos de física, foque nessa interpretação aqui, porque o resto já sabe. A matemática na física, ela não é difícil. É basicamente isolar X. Só isso. Essa interpretação que é a parte difícil. Então, tu tem que ler bem enunciados, fazer desenhos, tentar entender o que está acontecendo. Claro, existem uns atalhos, existem umas coisas que tu tem que decorar, né? Tipo essa situação da partícula, chamar a parte de trás de partícula, coisas. Tu tem que entender também o que significa cada coisa na equação. Delta S é posição final menos posição inicial? É, mas também é o deslocamento. E por aí vai, são esses detalhes, tá? Então, coisas que tu só vai pegar fazendo muito exercício. Vamos fazer mais um aqui. Já cansei de fazer de trem, já vou fazer outra coisa. Pô, mas tá, vamos fazer esse da FUVEST aqui. Sim. A gente volta pro trem caso sobre tempo. Dois carros A e B movem-se no mesmo sentido, os dois para frente, vamos dizer assim, em uma estrada reta, com velocidades escalares 100 e 80, respectivamente. Em um dado instante, o carro B está 600 metros à frente do carro A. Perceba que o carro B ele é mais lento que o carro A, o que dá a entender que vai ter uma hora que o A vai ultrapassar o B. Se o A está atrás e está mais rápido que o da frente, ele vai ultrapassar. É o que a gente vê, né, ocorrer na vida real. Quanto tempo em horas decorre até que A alcance B? Então, novamente, a gente vai fazer um desenho. Ó, essa é a minha dica. Tu sempre vai fazer um desenho indicando a situação inicial. Tu vai escrever inicial e vai fazer o desenho. Então, qual que é a situação inicial aqui? O carro A, que é o vermelhinho, tá aqui. Ele tá indo para frente. Com a velocidade de 100 km por hora. Vamos deixar em km por hora mesmo. Porque converter 100 para metro por segundo dá número de vírgula. Muito chato. Vamos deixar em km por hora. E na mesma direção, ou seja, na mesma direção e sentido, está o carro B. Agora eles são partículas, não tem tamanhos, como na situação do trem. Então vai ser mais fácil a princípio. 80 km por hora. E o enunciado nos falou que eles estão a uma certa distância, 600 metros. Não estou fazendo nada que não está no enunciado.
Então, como tu me falou aquela hora no WhatsApp lá que você tem dificuldade de interpretação, hoje eu tô só focando numa super interpretação aqui. Então a gente vai chamar, vou chamar de D de distância, né? 600 metros. Tudo bem até aqui? Uhum. Perfeito, né? Tá aí a nossa mega interpretação. Agora vamos falar da situação final. A situação final está associada com a pergunta. Quanto em tempo em horas, olha só que bom, por isso que eu deixei também em quilômetros por hora, decorre que A alcance B. Bem, antes de eu fazer isso, eu vou arrumar a distância. Tá 600 metros. Mas quanto é 600 metros em quilômetros? Só dividir por 1.000. Então é 0,6 quilômetros. Se tiver dificuldade, faz aí 600 dividido por 1.000, tu vai ver que vai dar isso. Agora vamos para a situação final, que é, como está ali frisado, o tempo que decorre para que A alcance B. O que é isso num desenhão aqui que eu vou fazer? Vai ser essa situação aqui, olha só, onde A e B estão na mesma posição. Imagina que isso aqui é uma estrada, né? Os dois estão na mesma posição. Continuando ainda, indo para frente aqui. O carro não parou, né? 100 km. E aqui 80. Você deve ter altas canetinhas e coisas assim, né? Use essas canetinhas na hora da prova, nas questões, para deixar mais clara a situação, né? Porque daí tá distinguindo bem as coisas e tal. Tu pode até chamar aqui de velocidade do corpo A, que é a velocidade do corpo B. Tá meio bizarro ali minha letra, mas eu acho que tu entendeu. A e B aqui. Estamos falando do corpo A e do B. Esse é o A, esse é o B, né? Esse é o B, esse é o A. Tudo bem. Fiz aqui um desenho maravilhoso. Ele quer saber o tempo que demorou para que alcançasse. Vamos colocar aqui. Depois de T. Vou chamar esse T de T final. Depois de T final. Depois de T final foi isso que aconteceu. E o que a gente quer é o T final. A gente quer esse tempo que demorou para eles se encontrarem. T final a gente quer. Olha só. Desenho feito. Situação inicial e final. Indicando o que o problema está pedindo. Então note que eu sempre resolvo as contas desse jeito. E é o jeito para não se perder. Porque talvez ainda não, mas logo logo tu vai ter muitos assuntos de física na cabeça e tu vai misturar as equações. Vai pensar em várias possibilidades de resolução. Isso pode te causar problemas. Então, se tu organizar bem as coisas, indicar as coisas, tu não vai se perder também. É uma outra vantagem dessa técnica. Agora, o problema está perguntando novamente a situação de encontro. Ou seja, a situação onde as posições são iguais. Certo? Então, aqui eu vou te dar 5 minutos para tu fazer o que eu vou falar agora. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que encontrar a equação de movimento do corpo A e do corpo B, da bola azul e da vermelha, a equação do movimento dos dois, e igualar essas equações, porque quando tu iguala as posições, né? As equações são de posições, então tu está igualando as posições. Você vai ter a situação que o problema está pedindo, a situação de encontro. E a letra que vai sobrar na conta é o T, que é justamente o que tu está procurando, o tempo de encontro. Precisa que eu não desenhe ainda, é colocar a posição inicial aqui. Bem, é óbvio que esse aqui está na posição 0, né? Inicialmente. Né? A gente sempre define um como posição inicial e o outro está numa posição referente àquele, né? No caso, o azul está a 0,6 quilômetros na frente. Então, mediante a tudo que eu falei, eu preciso que tu pense um pouco. Eu sei que pode ser que tu não consiga, pode ser difícil e tal, mas é que nem o Sócrates dizia, já ouviu falar do filósofo Sócrates, né? Ele dizia que a gente só aprende quando a gente percebe o que não sabe. É isso que significa só sei que nada sei. Então, você tem que tentar fazer a conta e reparar nas suas dificuldades. Porque eu fazendo é óbvio. Eu faço isso há muito tempo, desde antes de tu nascer, provavelmente, eu resolvo essa conta. Então eu sei o caminho certo. Sacou? Então,
Eu sempre vou pelo caminho certo, mas pode ser que tu vá pelo caminho errado, eu tenho que te ensinar a como sair desse caminho e chegar na resposta certa. Eu te mandei tudo que a gente fez até agora, incluindo essa questão, lá no WhatsApp. Então dá uma lida no que a gente fez, principalmente na última, aquela dos trens lá, na parte que eu igualei as equações, e tu vai ter que fazer igual para essa aqui, tá? Eu vou te dar 5 minutos sozinha, porque se tu ficar me perguntando, daí tu não vai estar fazendo sozinha, né? A gente precisa que tu desenvolva a maturidade aqui. E daqui a 5 minutos eu volto para ver o que tu fez. Caso tu termine antes, me manda uma foto no WhatsApp da conta que tu fez, tá bom? Então, boa Uhum. sorte aí, Carol. Até mais. Boa sorte.
Voltei. Eu saio porque senão tenho pena do aluno quando ele pergunta e acaba ajudando. Mas aí, o que você conseguiu fazer? O que você não conseguiu? Me fala. Eu fiz 0,6 dividido por 20. E aí deu 0,03. Dividido por 20. É que é a diferença do 100 com 80. Tá, bem, eu havia dito para você fazer a equação do vermelho, do azul e igualar elas, né? Daí você fez para encontrar o tempo. É. Fez a equação do vermelho e do azul? Calma, mas a equação é do. Qual que é o nome? Sorvete. É, Sorvete. tá. Eu falei para você olhar nossa última conta. Igual a gente fez Eu, lá na última. eu tava olhando. Mas é por causa que eu não confundi, por causa que do outro a gente fez pra achar o D. X, né? Isso. A gente achou o É X. a penúltima. Porque lá a gente, aqui nessa situação que eu tô mostrando aqui, né? A gente tinha o tempo. E daí faltava encontrar o X. Agora a gente quer o tempo. A gente não tem X aqui. Uhum. Bem, você não fez a equação dos dois corpos, né? Não, eu fiz direto. Tá errado, então. Como eu falei, não é só jogar na fórmula. Esquece isso de fazer direto. Qual que é a equação do corpo vermelho? A posição inicial dele é zero. Então, fazer a equação de movimento do corpo é colocar a posição inicial e a velocidade. A velocidade do corpo vermelho é 100 km por hora. Pronto, aqui está a equação dele. Qual que é a equação do corpo azul? Qual que é a posição inicial do corpo azul? A gente começa com isso. A posição inicial dele, na situação inicial, está aqui, ó. Está a 0,6 quilômetros da posição inicial, da origem do sistema. Então a posição inicial dele é 0,6. Por quê? Porque a origem está aqui e ele está aqui. A 0,6 quilômetros da posição origem. Por uma vírgula. Né? Qual que é a velocidade desse rapaz? 80 para frente. Não é positivo do mesmo jeito. Agora, mesmo argumento lá da conta. Se eles se encontraram, a posição final dos dois é igual. Certo? Isso. Uhum. Então, igualar as posições finais. Agora, quando a gente iguala a posição final, a gente iguala a equação. Caso aqui a equação é só essa, e o zero. Zero não soma, né? Então, agora a única coisa que falta é isolar o t. Então a gente deixa tudo que tem t de um lado. Então vamos deixar do lado esquerdo, por exemplo. 80 vem negativo, porque ele está do lado direito do igual positivo. Então quando ele vai para o outro lado, ele troca de sinal. Igual a 0,6. Pô, mas tu fez certo. Tu chegou no 20. Tu falou 0,6 dividido por 20 para mim agora há pouco, né? Parece que em vez de fazer a conta, eu já fiz Fez- direto, sim, mesmo. Eu não sei esse teu direto aí, cara, mas como é que tu faz a conta? Como é que tu resolveu sem ter todas essas coisas aqui? Não entendi. Tem como tu me mandar uma foto do que tu fez? Tem, mas eu literalmente só fiz t igual a 0,6 sobre 20. Que deu 0,3, né? Deu 0, tá. 0,3, isso. 0,03. É.
É que, tá, tipo, eu fico feliz que tu tenha acertado a conta. O problema é que tem que entender o que tá rolando, né? O que tá acontecendo. Tipo, quero dizer, um problema de encontro é um problema onde tu tem que igualar as equações de posição, certo? Então, não tô dizendo que o meu jeito é o certo. Tu chegou na resposta, é isso que importa. Mas eu pensei que tu ia fazer desse jeito, entendeu? Foi assim que eu expliquei a outra questão. De toda forma, importante que tu chegou na resposta. Parabéns. Então é isso. Bem, eu espero que você tenha gostado aí da aula e que tu tenha entendido alguma coisa a mais. E daí, nas próximas aulas, aí, caso tu queira, tua mãe reserve lá comigo. Daí é isso aí. Daí nas próximas questões, nas próximas aulas, se tu tiver tempo, tu pode me trazer questões que você já tentou resolver e não conseguiu, tá? Uhum. Por exemplo, né, nas próximas aulas de matemática e tal, você tenta antes fazer as questões e me traz só aquelas que você tentou e não conseguiu e me diz, ó, professor, nessa parte aqui é que eu não soube fazer. Né? E também, quanto a essas questões que a gente resolveu, em outro momento aí, depois que tu estiver descansadinha, tu pega e relê eles, tenta entender o que eu fiz e tenta entender o procedimento, né? Porque eu não sei exatamente se tu decorou as coisas ou não para fazer desse método, mas é tudo bem lógico aqui quando a gente para ler o problema, né? Na situação inicial, os dois indo para frente, paralelos um ao outro, mesma velocidade. Esse aqui está na posição que a gente vai definir como origem, e esse aqui, a posição inicial dele é 600 metros à frente da origem. Se a gente quer o tempo em horas que eles se encontram, a gente precisa da equação que dá a posição. O encontro é estar na mesma posição ao mesmo tempo. Isso é um encontro. Se tu marcar de sair com uma amiga tua para ir no shopping e vocês duas estiverem no shopping, mas tu agora e ela daqui a 2 anos, isso não é um encontro, né? Então tem que estar na mesma posição ao mesmo tempo. Por isso a gente encontra a equação da posição dos dois corpos, a função horária do movimento, como a gente chama, e iguala as posições. Como as equações de posição dependem do tempo, vai sobrar só o tempo na equação para você isolar e encontrar o valor. Que foi o que tu fez de um jeito muito massa e rápido, né? Que eu não entendi direito, mas chegou na resposta é o que importa. Beleza? Então é isso, Carol. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, bom domingo. Tchau, Obrigada, tchau. igualmente. Valeu, tchau, tchau.